irmãs, por favor, se assentem. Quero, com alegria, registrar meu sentimento de profunda gratidão ao anjo dessa igreja, pastor Daladier. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe. Estou muito feliz e extremamente honrado pelo convite do pastor. Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, seu ministério. É uma grande honra poder estar aqui novamente com os irmãos em Jardim Paulista. Deus abençoe, é um prazer ver o pastor Pedro e irmã Marluce. Deus abençoe vocês, tá bom? Deus abençoe muito a vida de vocês. E quero agradecer, em especial, a coordenação do grupo das irmãs e ao grupo das irmãs, tá bom? Meu muito obrigado, meus parabéns por esta festividade. Sempre que me convidam para um evento com as irmãs, eu me sinto extremamente constrangido, né? Porque é melhor que mulheres ministrem às mulheres, né? E esse ano, mais de umas 10 vezes eu tive a honra de participar de eventos com círculos de orações, departamento feminino, e para mim sempre é uma honra, sempre é um privilégio. Muitas das senhoras que estão aqui têm idade suficiente para serem minhas mães, minhas avós, e é uma responsabilidade muito grande, pois a senhora já tem experiência o suficiente para querer o microfone e eu sentar e ouvir vocês, tá bom? Mas é uma honra, um privilégio. Deus em Cristo continue abençoando cada uma de vocês poderosamente em todas as áreas, tá bom? Fica aqui o meu muito obrigado de todo o meu coração. Vamos à palavra de Deus. Foi nos proposto um tema. Vamos ao livro de Isaías, capítulo de número 32. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 32, versículo de número 9. Aqueles que encontraram poderiam sinalizar dizendo: está escrito. Está escrito. Diz assim a palavra do Senhor: levantai-vos, mulheres que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis tão seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Todos podem dizer graças a Deus? Graças a Deus. Amada igreja que me ouve esta noite, nós estamos diante de um livro extraordinário. Assim como todos os demais livros da Bíblia, Isaías é um livro de muitas riquezas e preciosidades da parte de Deus para o coração de seu povo. Isaías, por sua vez, foi filho de um homem chamado Amós. E o significado do nome do pai de Isaías significa aquele que é forte ou aquele que fortalece. O nome Isaías tem o significado de o Senhor salva ou o Senhor é salvação. O nome de Isaías já era um grande sinal para o povo do seu tempo, pois o significado do seu nome atribuía-se justamente a uma ação de Deus
no futuro da nação, onde o próprio Deus traria salvação para o seu povo. Isaías, ele foi um profeta importante e ele profetizou durante o reinado de pelo menos 4 reis. Isaías profetizou no reinado do rei Uzias, do rei Jotão, do rei Acaz e do rei Ezequias. Quando você faz a leitura sistemática da Bíblia, aprende que o primeiro escrito dos profetas é aberto justamente com o livro de Isaías. Isaías foi um profeta do Senhor que exerceu um ministério durante 70 anos. Ele foi casado também com uma mulher que a Bíblia não dá o seu nome, mas classifica a sua função como uma profetisa. Com ela, Isaías teve 2 filhos e os nomes deles também eram nomes que atribuíam-se a juízos e salvação que viria da parte do Senhor. Todos nós sabemos que Isaías, ele é considerado o profeta messiânico, justamente porque foi o profeta que mais emitiu profecias acerca do ministério do Messias que viria no futuro. Isaías falou de Cristo como servo sofredor e como soberano Senhor. O livro de Isaías, ele é muito fácil de ser dividido. Você pode dividi-lo em pelo menos 2 partes. A primeira parte, ela é formada pelos 39 capítulos. Esses 39 capítulos são constituídos de mensagens de punição contra o pecado e exortação ao arrependimento. Essas mensagens que cobram do povo um posicionamento de humilhação e de arrependimento são destinadas ao povo de Judá, ao povo de Israel e também às nações vizinhas que também faziam parte do cenário de sentenças e juízos da parte do Senhor. Os últimos 27 capítulos do profeta Isaías se constituem em mensagens de perdão, conforto, consolação e esperança. Essas mensagens também contêm e apontavam para os sinais do reino do futuro Messias e sobre as características do ministério de Cristo que viria muitos anos à frente. De maneira que o capítulo de número 32, aonde está registrado o tema para essa noite, esse é um dos capítulos que está na primeira parte, onde Isaías é usado por Deus para cobrar do povo um posicionamento de humilhação, de quebrantamento e de arrependimento. O capítulo de número 32, ele contém o 5º ai de uma lista de 6 ais da parte de Deus. Logo, Isaías, ele está prestes a encerrar uma profecia contra a liderança daquele tempo e também dos seus efeitos. Por isso que no capítulo de número 32 e do versículo de número 9 até o versículo de número 20, Isaías vai tratar sobre este ai, sobre esta sentença, sobre este juízo que viria sobre aquele povo. Isaías está pedindo às mulheres daquele tempo que ouçam aquilo que sobrevirá para elas ou para aquele povo no período que aconteceria no período de 1 ano. Se você observar o versículo de número 10, Isaías vai dizer que dentro de 1 ano e alguns dias vireis a tremer, ó mulheres, que estáis tão segura. A vindima se acabará e a colheita não virá. Dentro desse contexto, Isaías está pedindo e está profetizando para uma classe de pessoas, e essa classe de pessoas se constitui nas mulheres do seu tempo. É por isso que no versículo 9 ele diz: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis seguras, inclinai os ouvidos às minhas palavras. Isaías está sendo usado pelo Senhor neste momento para orientar aquelas mulheres com relação ao juízo da parte do Senhor que viria dentro do período de 1 ano. É por isso que ele pede, ele clama aquelas mulheres
que deem ouvidos àquilo que ele vai falar a partir daquele momento. Logo, Isaías está orientando divinamente pela palavra de Deus aquelas mulheres, de maneira que não é uma promessa de restauração, mas é uma promessa de juízo, independente do que seja o contexto. O que é interessante é que Deus está usando o seu profeta para orientar aquelas mulheres, não agora apenas a nação ou as nações, mas Deus está usando o seu profeta para falar com aquelas mulheres do seu tempo. De maneira que o tema abordado para esta noite, a temática é mulheres debaixo de uma orientação divina. Entendemos que pelo texto e pelo contexto desse texto, há uma grande necessidade, não só de pastores, de homens, obreiros, de serem direcionados por Deus, mas também há uma grande necessidade das mulheres que compõem o corpo de Cristo também estarem debaixo de uma orientação, de um conselho da parte de Deus. Todos nós precisamos sempre estar sendo guiados, direcionados, inclinados, orientados pela palavra do Senhor. E quando nós olhamos para esse texto, essa necessidade de que a mulher precisa ser orientada pelo Senhor também fica clara. Pois Isaías ele não está falando aos profetas, aos sacerdotes, aos levitas. Ele está dizendo: levantai-vos, mulheres, que estáis em repouso, e ouvi a minha voz. Vós, filhas. Então esses dois termos, mulheres e filhas, estão destinando a mensagem às mulheres. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos observar que há uma necessidade sim de todos sermos orientados, e principalmente também as mulheres. Em Provérbios, no provérbio de número 14, versículo de número 1, o proverbista sabiamente fala um grande provérbio que aqui creio que todas conhecem. Provérbios de número 14, versículo de número 1, o proverbista diz que a mulher sábia, ela edifica, ela constrói, ela fundamenta a sua casa. Só que ele contrapõe esse primeiro perfil de mulher com um outro perfil de mulher. Ele diz: mas a tola, ela destrói a sua casa com as suas próprias mãos. Esse versículo ele é de extrema importância e necessita, carece da nossa atenção. Porque o proverbista está dizendo que a mulher sábia, ela constrói, ela edifica a sua casa. Mas a tola, ele não diz que é o inimigo que destrói a casa dela. Ele diz que a mulher tola, ela mesma, sem a ação, sem a interferência do inimigo, ela mesma consegue destruir a sua própria casa. Então perceba que ele está colocando que a mulher ela pode tanto edificar, trazer sucesso, triunfo, como ela também pode ser uma pedra de tropeço e arruinar a edificação que é a sua casa, o seu lar, a sua família. De maneira que a mulher sábia, fica muito claro para nós, que a mulher sábia na Bíblia é aquela que se permite ser orientada divinamente pela palavra de Deus. A mulher sábia não é aquela que age segundo a sua vontade, o seu conhecimento ou as suas habilidades. A mulher sábia na Bíblia é aquela mulher que age, que fala, que se retrai ou que se impõe mediante uma direção da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela sempre trará a nós o melhor conselho, a melhor orientação, o melhor caminho. Ela sempre vai acender uma luz nos períodos de trevas. É isto que o salmista diz no Salmo 119, no versículo de número 105, ele diz: Senhor, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e ela também é luz para o meu caminho. Então a mulher sábia dentro do contexto bíblico é aquela mulher que abre o seu coração, a sua mente, e diz para Deus: Senhor, guia-me pela sua palavra, oriente-me pela sua palavra, aconselhe-me pela sua palavra. Esta é a mulher sábia na Bíblia, é aquela que se permite, que se abre,
que está aberta a ser orientada por Deus através da sua palavra. E quando nós caminhamos na Bíblia Sagrada, nós vamos acabar encontrando muitos exemplos, tantos exemplos positivos como exemplos negativos, de mulheres que foram orientadas e tiveram sucesso, e outras que foram orientadas, mas por desprezarem a orientação da palavra de Deus, não obtiveram sucesso. Quando nós olhamos para a Bíblia, é possível observar, em primeiro lugar, que uma grande mulher foi orientada por Deus. O nome dela é Eva. No capítulo de número 1 e 2, nós percebemos Deus com o seu poder, com o poder da sua palavra, criando todas as coisas no universo. E após um grande período de trabalho, Deus observa que não é bom que o homem ficasse só. Deus percebe que há uma necessidade inerente ao homem, que ele precisa de uma companheira. Todos nós conhecemos a história e sabemos que Deus coloca um sono profundo em Adão e retira dele mesmo alguém que poderia ser a sua semelhança. E a Bíblia vai dizer agora que Deus retira da costela de Adão e faz para ele uma mulher. A missão da mulher está clara desde o princípio. A mulher foi criada para auxiliar, para ajudar o homem a concluir a sua missão. De maneira que no capítulo 2, Deus deixa bem claro para aquele casal que eles deveriam se alimentar de todas as árvores que haviam no jardim. Apenas uma eles não poderiam ter o devido acesso. E a Bíblia vai dizer que Deus impõe esta lei, Deus impõe esta palavra e orienta aquela família. E aí você percebe que até então tudo está perfeito, tudo está em paz, tudo está em devida ordem, em devida harmonia. Aquele casal não tem brigas, aquele casal não tem acusações, porque eles estão baseados na palavra de Deus. E enquanto eles estão observando a palavra, está tudo bem. Só que no capítulo 3, a Bíblia Sagrada vai dizer que a serpente entra em cena. Mais à frente descobrimos através de Paulo que a serpente, ela é a tipificação de Satanás no paraíso. E Satanás agora, com a sua sagacidade, com a sua inteligência maligna, ele chama a atenção daquela mulher e em um jogo de palavras conquista não só a sua atenção, como conquista também a confiança de Eva na palavra de Deus. E todos nós sabemos que a serpente, de maneira muito maliciosa, faz uma proposta para a mulher ao ponto da mulher desprezar a palavra de Deus e observar o fruto que não deveria ter a sua atenção. A Bíblia diz que a serpente ganha a Eva nas suas palavras e a mulher agora deixa de olhar para a palavra de Deus falada no capítulo 2 e age com a intuição, com a interferência da serpente. A serpente em Gênesis, no capítulo de número 3, representa um agente externo influenciador. A serpente são uma ação de Satanás para corromper a mente e torcer a palavra de Deus na mente de Eva. Eva ali é a representação de uma mulher que despreza a palavra do Senhor e é orientada por aquilo que está à sua frente. A serpente nada mais é no nosso tempo senão do que a influência da nossa cultura. Uma cultura que tenta empoderar a mulher de uma maneira que não há necessidade, que distorce totalmente o contexto familiar, que distorce e destrói totalmente os conceitos e padrões que Deus colocou para a família. Logo, a mulher, quando ela despreza, ela erra em alimentar-se com aquele fruto. Mas o pior não é isso. O pior é que Eva erra, mas não somente isso. Ela faz com que o seu marido também erre. E isto aqui traz-nos uma grande lição. Muitas das vezes o maior problema não é errar. Muitas das vezes o maior problema não é falhar. Muitas das vezes o problema é falhar e trazer alguém para dentro do seu erro. É você falhar e fazer com que alguém também falhe. É você falhar e fazer com que o seu marido, ou seus filhos, ou aqueles que estão próximos a você, também venham a falhar. Eva tipifica aquela mulher que ouviu a palavra de Deus, mas não deu ouvidos à palavra de Deus.
O problema em Gênesis 3 nunca foi o diabo ter falado, porque o diabo sempre vai falar nos nossos ouvidos, o diabo sempre vai trazer propostas, o diabo sempre vai trazer algum prato. O problema ali não foi ouvir o diabo, o problema ali foi não dar ouvidos à voz de Deus. Que o diabo fale em todo o tempo, mas que em último lugar a palavra de Deus seja predominante na minha e na sua vida. O diabo vai falar no seu ouvido para você não agir como a palavra de Deus está lhe pedindo. O diabo vai tentar torcer a palavra de Deus na minha e na sua vida. Só que Deus está dizendo para alguém aqui essa noite, independente do que o diabo esteja soando nos teus ouvidos, que a tua posição seja guardar a palavra do Senhor, para não pecar contra Ele. Se Eva tivesse guardado a palavra do Senhor, tivesse priorizado a palavra de Deus, ela teria se evitado aquele problema todo que aconteceu, e não teria falhado e nem feito o seu marido falhar. Eva, ela é a tipificação daquela mulher que é influenciada por agentes externos, mas não se deixa ser influenciada pela palavra de Deus. Quem tem que te orientar não são as novelas, não são as amigas estranhas, estrangeiras. Quem tem que te influenciar no final de todas as coisas é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai ter o conselho certo na hora certa. É a palavra de Deus que vai te dar sabedoria para lidar com seu marido, com seus filhos, com a finança. É a palavra de Deus que vai te acalmar, que vai te tranquilizar. É a palavra de Deus que vai abrir o horizonte na sua casa. A serpente não pode reinar na tua mente, nem no teu coração, não pode reinar na tua cozinha, não pode reinar na tua sala. E esta noite eu vim da parte de Deus profetizar que Ele vai te dar autoridade para espantar as serpentes que estão tentando influenciar a tua mente, a mente do teu marido, da tua casa. O que vai prevalecer da tua vida é a semente da palavra de Deus. Nós sabemos que é natural que a mulher tenha medo de animais peçonhentos e principalmente a serpente. Só que quando você começa a estudar sobre serpentes, você percebe que algumas delas têm o poder de hipnose. Há serpentes que são extremamente lindas na sua aparência. Então essa serpente, ela representa no tempo de hoje aquilo que lhe chama a atenção, aquilo que é bonito, que deseja obter o seu tempo para te fazer perder a atenção da palavra de Deus. Ela é sorrateira, ela vem de modo sutil, e ela vai entrando muitas das vezes com pequenas coisas, e quando você menos percebe, você já deixou a palavra de Deus distante, quando deveria estar guardando. Observem que o diabo não foi no homem primeiro, ele foi na mulher. O homem não estava no cenário, e nem sempre o marido, o filho, o pastor vai estar do seu lado. Por isso há uma necessidade de atenção, por isso há uma necessidade de vigilância em todo o tempo, por isso há uma necessidade de proteger a palavra de Deus, custe o que custar. Não interessa se é agradável, se acalma, se não faz parte do contexto da palavra de Deus, despreze. Coloque do lado de fora, feche os seus olhos e os seus ouvidos, que predomine a palavra de Deus no teu coração e na tua vida. Mais à frente nós encontramos um segundo exemplo, o exemplo de Sara. No capítulo 12, Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da tua casa, da tua terra e da tua parentela. Eu vou te fazer grande, eu vou engrandecer teu nome. Quem tocar em você vai tocar em mim. Eu vou abençoar quem te abençoar, vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Agora imagine as senhoras. O homem da casa chega para a mulher e diz: é o seguinte, eu ouvi uma voz e essa voz me mandou sair daqui, levar tudo para longe. E ela pergunta: mas para onde a gente vai? Para onde essa voz disse para a gente ir? Aí Abraão olha e diz: a voz não disse para onde a gente vai, só falou para a gente sair. E aí você percebe que Abraão sai, e Sara, ela não questiona nada em momento algum. Ela tipifica a princípio uma mulher que confia na palavra do homem da casa, que confia na direção de Deus na vida do marido. Só que o tempo vai passando. No capítulo de número 15, aliás no capítulo 13, Deus confirma mais
uma vez a promessa e fala para Abraão: Abraão, começa a percorrer toda a terra, porque ela eu vou te dar. Aonde os teus pés pisarem, toda esta terra eu vou dar para você. No capítulo 13, Deus vai e reforça a promessa. Mais à frente, no capítulo 15, Deus se apresenta para ele e diz: meu filho, lá no futuro a tua descendência vai ser escrava, mas eu vou arrancar eles da escravidão e vou dar uma terra que eu pertence a você. Você percebe que Deus vai confirmando a palavra e vai falando com Abraão. Mas no capítulo de número 16, Sara tipifica uma mulher que não consegue mais esperar. Obrigado, pastor. E no capítulo 16 a Bíblia diz assim, que até então Abraão está ouvindo a voz de Deus e está dando tudo certo. Ele só tem que crer e esperar. Só que no capítulo 16, a mulher da casa, talvez cansada de esperar a promessa se cumprir, ela chega para Abraão e diz assim: meu filho, é o seguinte, eu tenho uma serva aí, fica com ela, deita com ela, tem um filho com ela e coloca o filho no meu nome. Aí, sabe o que é triste? Porque o versículo de número 2, no finalzinho do versículo 2, a Bíblia vai dizer assim: e Abraão deu ouvidos à voz de Sara. Pregador, por que é triste? Porque Sara deu uma sugestão. Só que esta sugestão não foi baseada na palavra de Deus. E por não ser uma sugestão, uma ideia, um plano, um projeto baseado na palavra de Deus, deu problemas. É evidente desde o Gênesis que as mulheres na Bíblia, elas têm um papel de extrema importância. Só que, como vos disse Provérbios 14, a mulher tem um papel tão fundamental que ela pode tanto construir como ela pode destruir. E quando você não está baseada na palavra de Deus, você tem que tomar muito cuidado, porque dependendo da ideia que tu dá, vai trazer mais problemas para a tua casa do que soluções para os teus problemas. O texto diz: e Abraão deu ouvidos à voz de Sara. Enquanto Abraão estava ouvindo a Deus, Deus estava dizendo: estou no controle, vou fazer, vou cumprir. Mas quando o texto diz que ele deu ouvidos a Sara, que não estava se baseando na palavra de Deus, aí a Bíblia diz: e as coisas começaram a dar errado. Porque aí Agar engravida e o texto diz assim: então ela começou a desprezar a sua senhora. Aí ela pega a bomba e joga no colo de Abraão. Está vendo aí? Ela está me desprezando. Faz alguma coisa. Aí Abraão olha e diz assim: mas não foi você que deu a ideia? Não foi você que me deu a sugestão? Eu não fiz o que você pediu? A serva é tua, então trate de cuidar você. Você percebe a necessidade que há na sua vida de ser orientada pela palavra de Deus? Aleluia! Porque tem coisas aí que, se você não tiver baseada na palavra de Deus, vai trazer confusão, sim. Vai trazer dificuldade, sim. E aí depois não vai adiantar colocar a culpa no marido, não vai adiantar colocar a culpa no filho, não vai adiantar colocar a culpa na liderança, não vai adiantar colocar a culpa na igreja, não vai adiantar colocar a culpa no pastor. Todos eles vão olhar para você e vão dizer: a ideia não foi tua, a sugestão não foi tua, não foi você que não soube esperar e pediu para fazer desse jeito, não foi você que não soube esperar a